Mais uma questãozinha do Enem para vocês, mostrando novamente que lançamento horizontal, normalmente, são questões conceituais cobradas no Enem, tá? Sem muito trabalho braçal. Então, vamos ao enunciado. Um longo trecho retilíneo de um rio tem um afluente perpendicular em sua margem esquerda, conforme mostra a figura. Observando de cima, um barco trafega com velocidade constante pelo afluente para entrar no rio. Sabe-se que a velocidade da corrente desse rio varia uniformemente, sendo muito pequena junto à margem e máxima no meio. O barco entra no rio e é arrastado lateralmente pela correnteza, mas o navegador procura mantê-lo sempre na direção perpendicular à correnteza do rio, e o motor acionado com a mesma potência. Então, gente, por enquanto, o que a gente tem de informação, basicamente, é que esse camarada aqui, o piloto do barco, ele entra no rio perpendicular à correnteza. E ele informou que a correnteza nas margens do rio, ela é menorzinha em comparação com o centro. Ou seja, o barco vai chegar com a velocidade constante, porque o motor permanece com a mesma potência. Logo, o barco está com velocidade constante e vai entrar tentando atravessar esse rio com velocidade perpendicular à correnteza constante. Já a correnteza não. Ela começa mais lentamente, porque o barco inicia no lado esquerdo da margem, começa lentamente e aumenta gradativamente até atingir o meio do rio, tá bom? Aí vamos agora ao que o problema está pedindo. Pelas condições descritas, a trajetória que representa o movimento seguido pelo barco é... Tchan, 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 tchan. Aí tem aqui as alternativas. Para a gente resolver essa questão, vamos fazer um desenhozinho. Esse barco tenta atravessar com velocidade constante. Essa é a correnteza. Lembrando que ela começa pequena na margem e ela vai crescendo à medida que o barco se afasta da margem e chega na região central do rio. Vocês devem estar se perguntando, né? Poxa, o que isso tem a ver com lançamento horizontal? Tem nada? Tem tudo a ver com lançamento horizontal. Mas para isso a gente tem que virar a prova, virar o caderno do Enem, tá? Então pega o teu caderno do Enem e faz isso, ó. Gira ele, e a gente vai verificar o que vai acontecer com a questão, com esse desenho, com essa ilustração. Eu vou pegar, no caso, a minha prova, né? O meu caderno da questão e vou simplesmente girar ele. Quando a gente observa essa questão com outra perspectiva, como essa, por exemplo, a gente tem aqui uma situação de um lançamento horizontal. Pensa, a correnteza seria a nossa gravidade, G, certo? Nossa aceleração gravitacional, G. É isso que produz a variação da velocidade nesse eixo aqui, ó. Agora virou o nosso eixo vertical, certo? Enquanto que a velocidade V do barco, ela permanece constante na tentativa de cruzar esse rio. Cara, quando você tem um lançamento com essas características, velocidade no eixo horizontal constante e uma velocidade no eixo vertical que varia com o tempo, isso aqui é um lançamento horizontal. Logo, a trajetória desenvolvida por esse camarada aí, ela vai ter essa característica aqui, ó. Ou seja, começa com a velocidade horizontal maior do que a velocidade vertical. À medida que ele chega próximo do rio, ele atinge uma velocidade cada vez maior para baixo, que poderia ser equivalente à aceleração gravitacional, que modifica a velocidade vertical do objeto, lançado horizontalmente. Quando a gente interpreta a questão dessa maneira, a gente consegue assinalar com facilidade, sem o menor problema, qual é a alternativa correta. Agora, a gente pode voltar com o caderno, né, com a prova do Enem, com a orientação original, e agora a gente consegue assinalar a alternativa correta. Vamos ver as alternativas? Letra D, né, gente? Eu só discordo no seguinte aspecto. À medida que ele se aproxima da outra margem, a velocidade do rio fica cada vez menor. Então, creio eu que não deveria ter exatamente esse formato da letra D, né? Em minha humilde opinião, tá? Vocês podem verificar o seguinte, que à medida que ele se aproxima no lado oposto da correnteza, a correnteza vai reduzindo gradativamente.
Então, eu acho que no caderno de resposta deveria ter uma questão com essa característica aqui, ó. Tá vendo? Seria a letra D aqui, ó. Começa ganhando velocidade em direção à correnteza, mas à medida que ele atravessa, depois que ele chega na metade do rio, a velocidade do rio começa a diminuir. Então, deveria também começar a diminuir aqui levemente a velocidade do barco no sentido da correnteza. O que melhor representa, né, gente? A gente vê claramente que o melhor representa é a letra D. Tá bom? Então, pode assinalar com segurança de que é a alternativa correta. Beleza, pessoal?